Olá! O Vida Vivida de hoje entra nas ondas do rádio. O nosso convidado é líder de audiência há nada mais, nada menos que meio século. Adivinhou quem é? Lógico, Haroldo de Andrade. Afinal, com esse recorde, né, Haroldo? Ô, Rafael, muito obrigado. Eu não sei se é um recorde, mas sei que há momentos muito bons, porque você vive no estúdio de rádio, maior parte dos momentos quase que na solidão. E eu já sou praticamente alguém da família. É a quinta vez que tenho a satisfação de estar aqui. O prazer é nosso, você está aqui, a gente ainda vai bater muito papo pela frente. Também que responder também as perguntas da galera ligada na telinha, tá ok? Vamos a isso. Mas antes, o Vida Vivida traz para frente das câmeras a vida desse comunicador de quem o público conhece bem a voz. Haroldo de Andrade Silva nasceu em Curitiba, no Paraná, no dia 1º de maio de 1934. Passou por diversas emissoras até chegar à Rádio Globo em 1958. Na televisão, comandou programas de auditório, mas sua paixão mesmo é o rádio. Líder de audiência há praticamente 50 anos, faz aniversário no Dia do Trabalho e durante muitos anos organizou shows para a população para marcar a data. Uma forma encontrada pelo comunicador de retribuir o carinho dos ouvintes. Haroldo, meio século no ar, líder de audiência. Você ainda lembra como é que foi seu programa de estreia? O programa de estreia, na verdade, não foi como apresentador, não foi como comunicador. Aliás, o termo comunicador nasceu num momento muito feliz, porque antes, quem tocava discos nas emissoras de rádio era conhecido como disc jockey, uma coisa bem americana, né? E que não pegava bem. E os disc jockeys passaram a ter um conceito não muito agradável no Brasil. E Luiz Brunini, que era superintendente da Rádio Globo, numa viagem que fez aos Estados Unidos, ele gostou do tratamento de comunicador. E foi ele quem trouxe para o Brasil. E o primeiro a ser tratado como comunicador fui eu. Então, é algo que a classe deve ao Luiz Brunini. Até pelo seu estilo de trabalho, né? Diferente do disc jockey, no caso, também. É porque, na verdade, eu não trabalho com disco. Eu trabalhava na época da Rádio Mauá, foi uma emissora de poucos recursos e que pertencia ao Ministério do Trabalho. Foi onde eu comecei, no Rio de Janeiro. Então, ali era disc jockey, com Musifone, que era um programa que atendia pedidos musicais pelo telefone. Hoje, uma coisa comum. Na época, foi uma coisa inédita. Então, na Mauá, eu desempenhava o papel do disc jockey. Agora, já na Rádio Globo, não, porque eu fazia um programa de 6 às 9 da manhã com o nome de Alvorada Carioca. E às 9 horas da manhã, o público já estava sabendo de tudo o que aconteceu durante a madrugada, e tudo feito na base da amizade com o comandante do Corpo de Bombeiros, o chefe de polícia, enfim. Você tinha todas as informações, o chefe de redação do jornal o Globo, cujo prédio era o mesmo da Rádio Globo, e por aí. Então, começou o radiojornalismo do comunicador. Haroldo, tem uma telinha para você. Queria te fazer uma pergunta aí para também me ajudar na minha formação. Então, esse programa dessa pesquisa diária que você faz, que é um programa muito completo e muito interessante, muito integrado na nossa globalização, isso surgiu em função de que ideia? Quer dizer, e você é um dos pioneiros nisso. Gostaria que você me respondesse como é que isso apareceu dentro da tua ideia desse teu show diário. Doutor Guilherme Guille, quero dizer com a maior emoção que com satisfação vou responder a sua pergunta, e o senhor é uma figura ilustre e notável. Tenho respeito e tenho carinho pelo senhor, e muito obrigado. Doutor Guilherme, o comunicador de rádio, ele passa a ser como alguém da família do ouvinte. O marido sai cedo, vai trabalhar, as crianças vão para a escola, e no horário de 9 às 12, enquanto prepara o seu almoço,
a dona de casa vai acompanhando o que nós fazemos. Então, ela tem também o desejo, como os maridos que trabalham em casa, e hoje são muitos, eles têm o desejo de palpitar sobre as coisas, orientar. E grande parte do programa, e talvez o quadro de maior importância seja os debates populares, na verdade não foi uma coisa que nasceu da minha cabeça. A Rádio Globo havia contratado José Fernandes para fazer um quadro místico. E era muito pouco para o que a rádio pagaria ou pagava ao Zé Fernandes. E eu fui consultado se teria como encaixar o Zé Fernandes no meu programa. Um prazer muito grande. Zé Fernandes é um homem inteligente, uma pessoa formidável, com quem eu já tinha trabalhado na antiga Rádio Tupi. E ele veio para o meu programa. Com a vinda dele, escrevi uma crônica para o programa, o Moisés Veltman, novelista, também uma grande figura. Que você já trabalhou também há anos atrás. Também, né? também. E nós criamos um quadro onde com o Hélio Tis, que também era um notável radialista, sempre apaixonado pelo rádio. Então nós conversávamos sobre os assuntos do dia e tocávamos também música no programa. E o público começou a se manifestar, veja a influência do público na confecção do programa. O público começou a se manifestar e eram dezenas de cartas diariamente no início, depois uma enormidade de cartas, pedindo para que o programa não tocasse músicas, para que os discos fossem esquecidos ali e ficássemos apenas conversando sobre os mais diversos assuntos. Aí nós criamos os debates populares. Substituir a parte musical do programa. Substituiu a parte musical, todo mundo tocava os discos e já estava começando o rádio FM com uma qualidade bem superior de som. Né? Quem queria ouvir música ia para o FM. A qualidade melhor, a seleção até mais aprimorada e os assuntos formaram os debates populares. A gente vai continuar esse papo, mas antes Tá legal. eu vou dar uma paradinha que o Vida Vivida volta daqui a pouco com Haroldo de Andrade. Até lá. O Vida Vivida está de volta com o nosso papo com Haroldo de Andrade. Haroldo, Oi. mais uma telinha para você. Vamos lá. Por que você recusou o convite de ingressar na política? Bom, em primeiro lugar, porque não é a minha praia. Em segundo lugar, que o meu compromisso com o público é fazer rádio. Então, eu acho que estaria traindo esse compromisso se ingressasse na política. Porque vem logo o pensamento. Eu sabia, ele atendeu às necessidades de A, B ou C, mas exatamente se preparando para um dia ingressar na política. Eles são todos iguais. Então, eu não aceitei. O convite foi feito com a maior honestidade pelo César Maia, mas eu acredito que movido por um sentimento de gratidão. Qual é a principal característica do rádio para ele até hoje ser um sucesso? Vi de você há meio século no ar e líder de audiência. Qual é essa característica principal? Não há uma característica principal. Eu diria o seguinte, se você não gosta de rádio, não ingresse no rádio. O rádio não é o caminho para você se tornar rico. E até o radialista, dificilmente ele se torna empresário de rádio. Empresário de rádio, quando ele é empresário de televisão também, com raras exceções, ele cuida do rádio. Ele procura fazer com que o rádio evolua. Mas a sua principal preocupação é com a televisão. A lei americana não permite, se você é dono de estação de rádio, ser dono de estação de televisão também, para que o rádio não seja tão sacrificado. E o rádio é muito bem tratado na América. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você pode ser dono de jornal, dono de revista, dono de televisão, dono de rádio. E tudo bem, é um empresário. Agora, observe que, e eu acho que é um dever que eu tenho,
Hoje o rádio está distribuído da seguinte maneira: 40% nas mãos de religiosos e 50% nas mãos de políticos. Empresários de rádio, apenas 10%. É evidente que o rádio... FM, AM... Mesmo o AM, em sua maioria pertencendo hoje a religiosos e a políticos. Então o radialista, daqui a pouco, a função de radialista estará desaparecendo. Qual o futuro do rádio com isso, com essa situação? Senhor? Eu acho que terá que haver uma reação. O rádio é muito importante para a classe política, mesmo não fazendo política. E essa dívida os políticos terão com os radialistas. Eles são atacados, os políticos, mas também são enaltecidos nas coisas boas que eles fazem. Então há essa dívida, que terá que ser paga no futuro. E o rádio, ele com alguma dificuldade, mas ele consegue superar os momentos difíceis. Por exemplo, quando nasceu a televisão, quando veio a televisão para o Brasil, todos pensavam que o rádio tinha acabado. É evidente que o rádio, lindo, maravilhoso, que fazia a Rádio Nacional, esse acabou, o rádio de broadcast. Queria até te perguntar como você se adaptou e como você viu os profissionais se adaptando na expansão da televisão, porque teve que mudar o formato do rádio na época, né? O formato era um formato com grandes orquestras, e isso mudou. Elencos, radionovelas, isso tudo foi para a TV. E alguns não se adaptaram ao formato da TV e não se adaptaram ao novo formato do rádio. Como que aconteceu essa adaptação dos profissionais? Eu, antes de ser comunicador, ou antes de ser disc-jockey, que começou por ali, eu trabalhei como locutor. E passei alguns anos trabalhando como locutor. Aqui no Rio de Janeiro, eu passei pela Rádio Mauá. O diretor-geral era o falecido Doutel de Andrade. Você trabalhava até com Oswaldo Sargentelli na Rádio Mauá, não? Trabalhei na Mauá, Oswaldo Sargentelli e Orlando Batista. Nós apresentávamos um rotativos Mauá, às 10h30 da noite. E o Sargentelli, como sempre espirituoso, ele provocava o riso dos outros dois locutores, no caso, eu e Orlando Batista. Porque ele tirava a dentadura durante a apresentação do jornal. Ele não havia ar-condicionado no estúdio, ele tirava a roupa, ficava pelado, coisas assim, entendeu? E você, é claro, acabava indo. E sendo repreendido, sendo repreendido por isso. Mas, como locutor, deu para aprender uma coisa. Você lia o que os outros escreviam sem você pedir. Então, contrariando o seu pensamento. Você notava uma série de erros que outros cometiam. E ouvintes de rádio tem uma coisa, não importa se você está lendo uma crônica, por exemplo, do falecido Castelinho, ou pro ouvinte do falecido você, né? Jorge Amado, o erro é seu. Se ele discorda, mas como Haroldo é burro... Não tem legenda dizendo que o texto é de outro. Não tem. O erro é seu. O erro é seu. Então a gente vai observando. Quer dizer, o locutor da época observava os erros do outro. No momento em que passaram a responsabilidade de um programa para o comunicador, ele evitou repetir esses erros. Então o rádio chegou mais ao público, com maior facilidade. Foi com uma ligação mais direta, público e comunicador, né? Exatamente. Você aprendeu, pelo menos, o que não devia fazer. Já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa. A gente vai continuar esse papo. Tá bom. Daqui a pouco a gente volta com Vida Vivida, com esse papo maravilhoso com Haroldo de Andrade. Não saia daí. O Vida Vivida está de volta com o último bloco, o nosso papo com Haroldo de Andrade. Haroldo, oi. Telinha. Vamos. Haroldo, o seu dia a dia no rádio deve ser super corrido, né? Como é que fica a sua família nessa história? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O resultado do trabalho é que mantém a tranquilidade da família. O almoço geralmente é almoço de negócio e à tarde sigo para minha agência. E 7 horas da noite estou em casa para enfrentar os problemas naturais
de casa e coisas pessoais. Não há nada de muita correria, não. Parar, se aposentar e morar no sítio em Teresópolis não faz parte dos planos por enquanto? Ou... Eu acho uma coisa muito arriscada. Não senti vontade ainda de parar, mas eu quero parar, peço a Deus que seja da seguinte maneira. Por decisão do homem lá de cima, ou então eu sem aborrecimento, sentindo que já fui além da conta. Então vou pedir para parar, ou surpreendê-los com o que eles possam desejar. Você tem vontade de escrever um livro sobre essas histórias? Você faz parte da história do rádio brasileiro. Deve ter milhões de histórias para serem contadas, né? Ter muita coisa, teria, ou tenho. Mas escrever um livro tem um sabor de adeus. E eu não gosto de dar adeus, viu? Tchau, né? Dessa vez eu não volto. Faz capítulos, o primeiro capítulo, a primeira edição, tá bom, a segunda prometo edição. o resto lá de cima. Você é saudosista porque você presenciou grandes momentos, conviveu com grandes personalidades do rádio. Você sente saudade dessa época? Saudade eu sinto de muita gente mesmo. Quando eu comecei em rádio, a expressão de meu pai me surpreendeu. Ele disse, meu filho, aquilo é profissão para quem não tem o que fazer. É profissão de vadio, desocupado. Olha, eu trabalhei muito mais do que ele trabalhou na vida, e ele trabalhou bastante. E sou grato por isso, pela oportunidade de ter trabalhado, ser útil aos meus, útil ao próximo, porque o rádio dá oportunidade e conhecimentos que você, com toda honestidade, você pode desenvolver servindo pessoas. Eu não sei a quantos médicos, por exemplo, eu devo favores pelo atendimento de pessoas que não tinham dinheiro para comprar remédio, para pagar uma consulta médica. Mas o médico tornou-se meu amigo e nasceu a facilidade para você solicitar o atendimento às pessoas. O mesmo acontecendo com advogados. Pessoas que estavam perdendo injustamente causas e alguns muito famosos, medalhões mesmo. Quer dizer, todo mundo tem o seu lado de bondade e o desejo, desde que provocado para isso, de atender às necessidades de terceiros. Você, na década de 70, você mudou o formato do seu programa e acredito que seja até hoje mais ou menos o formato que você criou na década de 70. Foi essa coisa de uma ajuda comunitária. Foi em função dessas duas experiências de vida? Desde que ela não seja demagógica, desde que ela não seja visando um interesse qualquer, eu acho isso uma coisa ótima. A cada dia, ao deixar a Rádio Globo, eu tenho várias pessoas com o desejo de solicitar coisas. Você entendeu? E quando a pessoa volta para me agradecer porque conseguiu aquilo que desejava, eu fico tão feliz quanto se eu tivesse conseguido algo para mim, pessoalmente. Entendeu? A realização. Certas coisas caem no nosso colo. O fato de ser radialista, e modéstia à parte, bem-sucedido, eu acho que foi uma coisa que caiu no meu colo. Eu não procurei, sinceramente, como não procurei. Presente de Deus, você acredita nisso? Talento? Eu diria que sim, mas movido pelos amigos. Mas talento, sem dúvida. Tem telinha para você. Haroldo, dê uma dica para quem está ingressando no rádio. O rádio, muita gente não compreendeu isso, mas eu acho o seguinte, que o rádio somos nós. Você tem que ser como você é. Não procure imitar. Quando você imita A, B ou C, você lembra da existência de alguém que faz melhor do que você. E você está promovendo e homenageando a quem você está imitando. É verdade. E o imitado ainda fica zangado. Quando, na verdade, ele está sendo homenageado até. Com certeza. Haroldo, infelizmente acabou o programa. Vou ter que me despedir de você. Foi um imenso prazer ter você aqui no nosso estúdio, tá? Queria agradecer o pessoal da telinha. Se você quiser mandar uma sugestão, envie um e-mail para tvuniversidadecomc@universidadecomc.edu. Agora a gente fica com o encerramento do programa com Haroldo de Andrade. Haroldo. Então eu gostaria, através da oportunidade que vocês me dão,
de abraçar a essa gente toda, sendo meus braços curtos para tanto, mas demonstrando vontade, o desejo de um muito obrigado e que um dia esse abraço possa ser realmente extensivo a todos. Muito obrigado, Haroldo. Valeu. Rafael, obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração.